Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este dia de leitura de Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E se você está chegando por aqui só hoje, aproveite e já se inscreva no canal, deixe seu like que eu tenho certeza que você vai gostar muito do que vai ouvir aqui. Gigantes da história. Por que seus sonhos eram irrealistas e sem sentido? Os maiores indivíduos da história estavam inabalavelmente comprometidos com um destino futuro, sem qualquer necessidade de uma resposta imediata do ambiente. Para eles, não importava que ainda não tivessem recebido alguma indicação sensorial ou prova física da mudança que queriam. Devem ter mentalizado diariamente a realidade que eles enfocavam. Suas mentes estavam à frente de seu ambiente atual, pois o ambiente em que se encontravam não mais controlava seus pensamentos. Na verdade, eles estavam à frente de seu tempo. Outro elemento fundamental compartilhado por todos esses personagens célebres é que tinham claro em mente exatamente o que queriam que acontecesse. Lembre-se, deixamos o como para uma mente superior, e eles deviam saber disso. Pois bem, algumas pessoas da época podem tê-los chamados de irrealistas. De fato, eles eram completamente irrealistas, bem como seus sonhos. O evento que estavam adotando em pensamento, ação e emoção não era realista, pois a realidade ainda não havia ocorrido. Os ignorantes e os céticos também podem ter dito que suas visões não faziam sentido, e esses opositores estariam corretos. Uma visão da realidade futura era sem sentido. Existia em uma realidade além dos sentidos. Tomando outro exemplo, Joana d'Arc foi considerada insensata, até mesmo insana. Suas ideias desafiavam as crenças da época e fizeram dela uma ameaça ao sistema político vigente. Mas, quando sua visão se manifestou, ela foi considerada profundamente virtuosa. Quando uma pessoa tem um sonho independente do ambiente, isso é grandeza. A seguir, veremos que superar o ambiente está indissociavelmente ligado a superar o corpo e o tempo. No caso de Gandhi, ele não foi influenciado pelo que estava acontecendo em seu mundo exterior, ambiente. Não se preocupou com o que sentia e o que aconteceria com ele, corpo. E não se importou com o quanto demoraria para concretizar o sonho de liberdade, tempo. Ele simplesmente sabia que mais cedo ou mais tarde todos esses elementos se curvariam às suas intenções. No caso de todos os gigantes da história, é possível que suas ideias se desenvolvessem no laboratório de suas mentes, a tal ponto que, para seus cérebros, fosse como se a experiência já tivesse ocorrido? Você também pode mudar quem é apenas pelo pensamento? Ensaio mental. Como nossos pensamentos podem se tornar nossa experiência. A neurociência comprovou que podemos mudar nosso cérebro e, portanto, nossos comportamentos, atitudes e crenças, simplesmente pensando de modo diferente. Em outras palavras, sem mudar nada em nosso ambiente. Por meio de ensaio mental, imaginar repetidamente a execução de uma ação, os circuitos cerebrais conseguem se organizar para refletir nossos objetivos. Podemos tornar nossos pensamentos tão reais que o cérebro muda para parecer que o evento já se tornou uma realidade física. Podemos mudar o cérebro para que fique à frente de qualquer experiência real em nosso mundo externo. Aqui está um exemplo. Em Evolve Your Brain, discuto como indivíduos de uma pesquisa que ensaiaram exercícios ao piano mentalmente para uma
das mãos durante 2 horas ao dia por 5 dias, jamais realmente tocando essas teclas, exibiram praticamente as mesmas alterações cerebrais que as pessoas que fisicamente executaram movimentos idênticos dos dedos em um teclado de piano durante o mesmo período de tempo. Varreduras funcionais do cérebro mostraram que todos os participantes ativaram e expandiram grupamentos de neurônios na mesma área específica do cérebro. Em essência, o grupo que ensaiou mentalmente a prática de escalas e acordes desenvolveu praticamente o mesmo número de circuitos cerebrais que o grupo que se engajou fisicamente na atividade. Este estudo demonstra dois pontos importantes. Não só podemos mudar nosso cérebro simplesmente se pensarmos de modo diferente, como, quando estamos focados e decididos, o cérebro não reconhece a diferença entre o mundo interno da mente e o que experimentamos no ambiente externo. Nossos pensamentos podem se tornar nossa experiência. Essa noção é crítica para o sucesso ou o fracasso em seu esforço para substituir hábitos antigos, podar antigas conexões neurais por novos, fazer brotar novas redes neurais. Assim, vamos olhar mais de perto como ocorreu a mesma sequência de aprendizado naquelas pessoas que praticaram mentalmente, mas que jamais tocaram quaisquer notas fisicamente. Ao adquirirmos uma aptidão, seja física ou mentalmente, existem 4 elementos que todos nós utilizamos para mudar nosso cérebro: aprender o conhecimento, receber instruções práticas, prestar atenção e repetir. Aprender é fazer conexões sinápticas. A instrução envolve o corpo a fim de se ter uma nova experiência que enriquece ainda mais o cérebro. Quando também prestamos atenção e repetimos nossa nova aptidão diversas vezes, nosso cérebro muda. O grupo que tocou as escalas e acordes fisicamente desenvolveu novos circuitos cerebrais porque seguiu essa forma. Os participantes que ensaiaram mentalmente também seguiram essa fórmula, só que não tiveram o corpo envolvido fisicamente. Na mente, foram tranquilamente capazes de se imaginar tocando piano. Lembre, depois de esses indivíduos praticarem mentalmente várias e várias vezes, seus cérebros mostraram as mesmas alterações neurológicas dos participantes que de fato tocaram piano. Foram forjadas novas redes de neurônios, redes neurais, demonstrando que, na verdade, eles já tinham se engajado na prática de escalas e acordes de piano sem a real experiência física. Poderíamos dizer que seus cérebros existiram no futuro, à frente do evento físico de tocar piano. Devido ao nosso lobo frontal aumentado e nossa aptidão singular para tornar os pensamentos mais reais do que qualquer coisa, o prosencéfalo pode naturalmente reproduzir o volume do ambiente externo para que nada mais seja processado, a não ser um único pensamento focado. Esse tipo de processamento interno nos permite ficar tão envolvidos em nossas imagens mentais que o cérebro modifica suas conexões sem ter experimentado o evento real. Quando conseguimos mudar nossa mente independentemente do ambiente e a seguir adotar firmemente um ideal com concentração sustentada, o cérebro fica à frente do ambiente. Isso é ensaio mental, uma ferramenta importante para quebrarmos o hábito de sermos nós mesmos. Se pensamos repetidamente em alguma coisa e excluímos todo o resto, chegamos ao ponto em que o pensamento se torna a experiência. Quando isso ocorre, o hardware neural
é reconectado para refletir o pensamento como a experiência. Esse é o momento em que nosso pensamento muda nosso cérebro e, com isso, nossa mente. Entender que a alteração neurológica pode ocorrer na ausência de interações físicas com o ambiente é crucial para o êxito em quebrarmos o hábito de sermos nós mesmos. Considere as implicações mais amplas do experimento com o exercício dos dedos. Se aplicamos o mesmo processo, ensaio mental, em qualquer coisa que queremos fazer, podemos mudar nosso cérebro, colocando à frente de qualquer experiência concreta. Se conseguir influenciar seu cérebro para que mude antes de você experimentar um evento futuro desejado, você criará os circuitos neurais apropriados que lhe permitirão comportar-se em linha com a intenção antes de ela tornar-se realidade em sua vida. Mediante o ensaio mental repetido de uma maneira melhor de pensar, agir ou ser, você instalará o hardware neural necessário para prepará-lo fisiologicamente para o novo evento. De fato, você fará mais que isso. O hardware do cérebro, conforme a analogia que uso neste livro, refere-se às estruturas físicas e anatomia, do conjunto até os neurônios. Se você mantém-se instalando, reforçando e aprimorando seu hardware neurológico, o resultado final dessa repetição é uma rede neural. Na realidade, um novo programa de software. O exemplo dos softwares de computador, a exemplo dos softwares de computador, esse programa, por exemplo, um comportamento, atitude ou estado emocional, roda automaticamente. Assim, você cultiva o cérebro para ficar pronto para a nova experiência e, francamente, tem a mente a postos, de modo a poder enfrentar o desafio. Quando muda sua mente, seu cérebro muda. Quando muda seu cérebro, sua mente muda. Então, quando chegar a hora de demonstrar uma visão contrária às condições ambientais existentes, é bem possível que você já esteja preparado para pensar e agir com uma convicção firme e inabalável. De fato, quanto mais você formula uma imagem de seu comportamento em um evento futuro, mais fácil fica implementar um novo jeito de ser. Sendo assim, você consegue acreditar em um futuro que ainda não vê ou vivencia com seus sentidos, mas que visualizou tanto em sua mente que seu cérebro de fato mudou, parecendo que a experiência já aconteceu antes do evento físico no ambiente externo. Vou ler novamente. Sendo assim, você consegue acreditar em um evento futuro que ainda não vê ou vivencia com seus sentidos, mas que visualizou tanto em sua mente que seu cérebro já de fato mudou, parecendo que a experiência já aconteceu antes do evento físico no ambiente externo? Se você consegue, então seu cérebro não é mais um registro do passado, mas se tornou um mapa do futuro. Agora que você sabe que pode mudar seu cérebro pensando de forma diferente, é possível mudar seu corpo para também parecer que ele teve uma experiência antes das circunstâncias reais pretendidas? Sua mente tem tamanho poder? Fique ligado. Capítulo 3. Superando o seu corpo. Ninguém pensa em um vácuo. Cada vez que você tem um pensamento, há uma reação bioquímica no cérebro. Você produz uma substância química. E como você aprenderá, o cérebro então libera sinais químicos específicos para o corpo, onde eles atuam como mensageiros do pensamento. Quando o corpo recebe mensagens químicas do cérebro, ele obedece instantaneamente, iniciando uma série de reações correspondentes, alinhadas diretamente com o cérebro, com o que o cérebro está pensando. O corpo envia imediatamente uma mensagem para o cérebro,
confirmando que agora ele está se sentindo exatamente igual ao que o cérebro está pensando. Para entender esse processo, como você normalmente pensa igual a seu corpo e como formar uma nova mente, é preciso primeiro avaliar o papel que o cérebro e sua química desempenham em sua vida. Nas últimas décadas, descobrimos que o cérebro e o restante do corpo interagem via poderosos sinais eletroquímicos. Entre nossas orelhas existe uma imensa indústria química que orquestra uma miríade de funções corporais. Mas relaxe, isso será a aula básica de química cerebral e você só precisará conhecer uns poucos termos. Todas as células possuem pontos receptores na superfície externa que recebem informações de fora de suas fronteiras. Quando ocorre uma correspondência na química, frequência e carga elétrica entre um ponto receptor e um sinal vindo de fora, a célula fica ligada para executar certas tarefas. Atividades celulares. No centro, o DNA, ele está dentro do núcleo. Aqui temos uma célula. O local receptor são essas falhas ou buracos aqui, né? Triângulos. E o ligante, o que vai chegar para se conectar com a célula. Figura 3. Uma célula com pontos receptores que parecem informação vital proveniente de fora da célula. O sinal pode influenciar a célula a executar uma miríade de funções biológicas. Neurotransmissores, neuropeptídeos e hormônios são as substâncias químicas de causa e efeito para a atividade cerebral e o funcionamento do corpo. Esses três tipos de substâncias químicas, chamadas ligantes, conectam-se e interagem com a célula ou a influenciam em questão de milissegundos. Neurotransmissores são mensageiros químicos que basicamente enviam sinais entre células nervosas, permitindo a comunicação entre o cérebro e o sistema nervoso. Existem diferentes tipos de neurotransmissores e cada um é responsável por uma atividade específica. Alguns estimulam o cérebro, outros o deprimem, enquanto outros nos deixam sonolentos ou despertos. Eles podem mandar um neurônio desprender-se de sua conexão atual e fazê-lo colar-se melhor à presente conexão. Podem, inclusive, alterar a mensagem enquanto ela é enviada ao neurônio, reescrevendo-a, de modo que uma diferente mensagem seja entregue a todas as células nervosas conectadas. Neuropeptídeos, o segundo tipo de ligante, constituem a maioria dos mensageiros. A maior parte é produzida em uma estrutura do cérebro chamada hipotálamo. Estudos recentes mostram que nosso sistema imunológico também produz neuropeptídeos. Essas substâncias químicas passam pela glândula pituitária, que a seguir libera uma mensagem química com instruções específicas para o corpo. Quando os neuropeptídeos chegam à corrente sanguínea, acoplam-se às células de vários tecidos, principalmente glândulas, e então ativam o terceiro tipo de ligante, os hormônios, que posteriormente nos influenciam a sentir de determinadas maneiras. Os neuropeptídeos e os hormônios são as substâncias químicas responsáveis por nossos sentimentos. Para os nossos propósitos, pense como pense nos neurotransmissores como mensageiros químicos essencialmente do cérebro e da mente, nos neuropeptídeos como sinalizadores químicos, que servem de ponte entre o cérebro e o corpo para nos fazer sentir da maneira como pensamos, e nos hormônios como as substâncias químicas relacionadas aos sentimentos principais do corpo.
Visão geral do papel dos ligantes no cérebro e no corpo. Ligantes do cérebro, neurotransmissores, neuropeptídeos, centros hormonais do corpo. Aqui vendo como os chakras, em cima glândula pituitária, glândula pineal, glândula tiroide, glândula timo, glândulas adrenais, glândulas digestivas e glândulas sexuais. Figura 3b. Neurotransmissores são os diversos mensageiros químicos entre os neurônios. Neuropeptídeos são transportadores químicos que realizam diferentes glândulas do corpo para que produzam hormônios. Por exemplo, quando você tem uma fantasia sexual, os três fatores são convocados à ação. Primeiro, quando você começa a ter uns pensamentos, seu cérebro atiça alguns neurotransmissores que ativam uma rede de neurônios, que por sua vez cria imagens em sua mente. Essas substâncias químicas, então, estimulam a liberação de neuropeptídeos específicos em sua corrente sanguínea. Quando chegam às glândulas sexuais, esses peptídeos grudam nas células desses tecidos, ativam seu sistema hormonal e pronto, as coisas começam a acontecer. Você tornou os pensamentos da fantasia tão reais em sua mente que seu corpo começa a ficar preparado para uma experiência sexual verdadeira, à frente do evento. Assim é a poderosa correlação entre mente e corpo. Da mesma maneira, se você começasse a pensar em confrontar seu filho adolescente sobre o novo amassado no carro, seus neurotransmissores iniciariam o processo do pensamento em seu cérebro para produzir um nível mental específico. Seus neuropeptídeos sinalizariam quimicamente a seu corpo de forma específica e você começaria a se sentir um pouco irritado. Quando os peptídeos chegassem às glândulas adrenais, elas seriam incitadas a liberar os hormônios adrenalina e cortisol. E você então se sentiria definitivamente exaltado. Do ponto de vista químico, seu corpo estaria preparado para a batalha. Ficamos por aqui nesse dia em que relembramos alguma coisa da aula de química. Espero que você esteja gostando dessa leitura. Eu, particularmente, estou gostando muito. Se hoje é seu primeiro dia, mais uma vez reforçando, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe essa leitura com algum amigo ou alguma amiga. Leia a descrição desse vídeo. Ali sempre tem uma reflexão. E deixando um comentário, você vai fazer com que o YouTube entregue esse vídeo para outras pessoas que estejam buscando mais conhecimento em relação à física quântica, à mudança de ser quem você é hoje para ser uma pessoa melhor. Um beijo no seu coração, eu sou Vanessa Luz e nos encontramos na próxima leitura.